Jesus ensinava através de parábolas, pequenas histórias que ele contava e que sempre tinha uma lição. Eu gosto muito das parábolas de Jesus, mas existem duas que são as minhas preferidas. Essas duas parábolas, que são as minhas prediletas, elas são encontradas exclusivamente no Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos ler uma dessas parábolas que Deus falou e continua falando de forma profunda todas as vezes que eu leio este texto. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 25. Nós estamos ao vivo todos os dias, às 6 horas da manhã, estudando o Evangelho de Lucas. Se você não acompanhou as outras explicações, os outros vídeos, as outras mensagens, eu sugiro que você volte desde o primeiro, para que você possa acompanhar em sequência esse estudo descomplicado, fácil de entender e que tem falado de forma tão profunda com tanta gente. Eu estou extremamente feliz. Eu acho que dá para perceber. Os meus olhos transmitem isso. Eu estou muito feliz de todas as manhãs compartilhar aqui essa mensagem e também começar o dia fazendo uma oração. Sempre às 6 horas da manhã, ao vivo, mas o vídeo fica disponível para que você possa acompanhar em qualquer outro horário. Mas eu sugiro que você acompanhe sempre em sequência. Então, quando você não puder acompanhar um, volta lá depois para você assistir no seu horário, no seu tempo, porque isso tem sido de um acréscimo na nossa vida espiritual gigantesco. E hoje nós chegamos ao capítulo 10, versículo 25, onde há essa parábola do bom samaritano. Mas a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui. Um homem que conhecia a lei faz uma pergunta para Jesus. Mas a pergunta que ele faz foi uma pergunta um pouco maldosa, maliciosa, não foi uma pergunta honesta. Vamos ler? Capítulo 10, versículo 25 diz, e daqui a pouquinho a gente vai orar, tá? E eis que se levantou um certo doutor da lei. Então não era um leigo, era alguém que conhecia. E tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele queria saber, e quem é que não quer saber, né? Quem é que não deseja um dia habitar na eternidade, onde não há morte, não há dor, não há choro, não há sofrimento? E ele faz essa pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para poder dar a vida eterna? Jesus responde, o que está escrito na lei? Como lês? E ele vai responder, esse doutor da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, importante esclarecer algo aqui. A lei de Moisés era composta por 613 mandamentos. Geralmente a gente conhece aqueles 10, né? Aqueles 10, desde criança a gente aprende. Não roubarás, não matarás, honrar pai e mãe. Mas na verdade, verdadeira, são 613 mandamentos. Não tem como você decorar tudo isso. Então o que Jesus fez? Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Porque a partir do momento que você cumpre o amar a Deus de verdade e o amar ao próximo, automaticamente você cumpre todo o resto. Porque pensa comigo, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou enganar, eu não vou mentir, porque eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. Então, quando você cumpre esses 2, automaticamente você cumpre todo o resto. Por isso que esses são os 2 grandes mandamentos. É isso que você precisa decorar. Se você diz assim, pastor Guilherme, eu queria tanto decorar toda a escritura. Eu sou pastor há 18 anos. Eu não decorei. Eu já li a Bíblia mais de uma vez inteira. Mas eu não decorei tudo que está aqui. Então eu acho que isso é um pouco impossível. Eu acho que, baseado nos ensinamentos de Jesus, o que você precisa memorizar, decorar e não esquecer em hipótese alguma é: ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como a si mesmo. Pronto. Porque se você viver essa verdade, você estará cumprindo todo o restante. E aí esse homem vai dizer isso para Jesus. E aí Jesus diz para ele, então, respondeste bem, você está certo. Você já sabe o que fazer para herdar a vida eterna, agora faz isso e viverás.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E é aqui que entra a parábola do bom samaritano. Jesus vai contar uma história que vai ensinar sobre isso aqui. Essa história começa da seguinte forma, versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Opa, então esse homem provavelmente era judeu. Ele estava em Jerusalém, viajando para Jericó. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, o espancando, se retiraram, deixando meio morto. Então esse homem, nessa viagem que ele estava fazendo, ele foi roubado, ele foi assaltado e largaram o corpo dele no meio da estrada para morrer. E aí 3 pessoas vão passar por ali. Um sacerdote, um levita e um samaritano, que era alguém assim muito desprezado, era alguém muito rejeitado, porque ele professava uma religião diferente da maioria. Então esses 3 homens vão passar por ali. O sacerdote, uma figura muito respeitada, um levita que também trabalhava no templo, uma figura muito respeitada, e um samaritano que era alguém assim meio excluído, assim, mal visto. Vamos ver o que esses 3 vão fazer. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Então, olha só, o sacerdote, quando viu aquele homem caído, mais ou menos morto, ele não estava morto, mas ele estava meio morto, ele estava muito ferido, inconsciente provavelmente, o sacerdote falou: eu não vou fazer nada não. Provavelmente porque há uma razão para isso. O sacerdote não podia tocar em cadáver. Então, ele com certeza colocou a sua religião, as suas regras e normas acima do bom senso, porque ele pensou assim: poxa, mas eu não posso tocar. E se esse rapaz morrer? E se eu estiver tocando nele e ele morrer? A minha religião não permite fazer isso. Então, Deus abençoe ele. Foi embora. Largou ele ali. Quem sabe, aí eu que estou dizendo, quem sabe ele até estendeu a mão, fez até uma oração por ele ali: Deus, tem misericórdia. Mas não fez nada efetivamente por aquele homem que estava caído. Foi embora. O sacerdote fez isso. Aí vai passar um levita. O levita vai ser diferente? Quem sabe? Vamos descobrir. E de igual modo também passou um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Diferente do sacerdote, o levita provavelmente não foi a questão religiosa que o impediu de ajudar. É que ele estava pensando nele mesmo. Ele deve ter pensado assim: esse homem foi roubado. Se eu começar a acudir e ajudar esse homem aqui, e se esses salteadores estiverem por aqui e me roubarem também? Então, por via das dúvidas, eu vou me embora. Então, o sacerdote colocou a religião acima do bom senso. O levita colocou o próprio umbigo acima do bom senso. E aí vai passar um samaritano. Esse homem tão desprezado, tão rejeitado. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Porque quando você tem compaixão de alguém, você não vai simplesmente estender as mãos: eu estou orando por ela. Não. Eu acredito que o sacerdote estendeu a mão e orou, e o levita também. Este samaritano foi lá atar as feridas dele. Deitou o azeite, o vinho, colocou sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, ou seja, ele atrasou a sua viagem, ele teve que demorar ali mais um dia para cuidar do rapaz. Aí no outro dia ele tinha que seguir a viagem, mas ele deixou pago e ele falou: eu vou voltar, tá? E disse: cuida dele, tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Essa foi a postura do samaritano. Aí Jesus vai dizer para aquele homem, lembra que isso aqui é uma resposta que Jesus está dando a uma pergunta que o homem perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna e tal? Aí Jesus vai dizer: qual, pois, destes 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai
e faze da mesma forma. Veja, antes da gente fazer a nossa oração, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? Porque o que o Senhor Jesus espera de nós é que nós tenhamos compaixão de quem está sofrendo. Não apenas estender as mãos e fazer oração. Ah não, eu coloco o nome aqui, tudo bem, é muito nobre, é útil, sem dúvida. Eu acredito muito no poder da oração. Mas quando se trata de você ajudar alguém, não pode ficar só na teoria. Você tem que botar a mão na massa. Fazer alguma coisa por alguém. Isso é o evangelho. Isso é o que Jesus ensina. Você sabe que domingo eu estive no orfanato, é uma coisa que eu já faço há anos. Domingo eu estive no orfanato e por enquanto eu ainda estou fazendo muito pouco, por causa do pouco recurso que eu tenho para isso, no momento. Mas eu estive no orfanato, estivemos lá com as crianças e tal, e eu coloquei nas redes sociais. Aí teve alguém que comentou assim, caridade não leva ninguém para o céu. Eu concordo. A caridade não leva ninguém para o céu. Mas quando você está caminhando para o céu, você pratica a caridade, você faz o bem. Não tem como alguém que está caminhando para a eternidade, que serve o Senhor Jesus Cristo, que é um cristão, olhar o sofrimento de uma outra pessoa e não se compadecer. Não tem, isso não cabe, isso não existe. E você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer isso, por exemplo, suponhamos que você conhece alguém que está com um problema de saúde. E ela está fazendo tratamento. Sabe o que é ser um bom samaritano, ser um cristão na vida dessa pessoa? Se ofereça para um dia ir com ela até o hospital. Se ofereça para fazer uma faxina na casa dela. Porque às vezes essa pessoa doente, ela não consegue cuidar da casa. Não é porque ela é relaxada, mas ela está doente. Por que você que conhece alguém assim não fala para ela, olha, eu vou passar aí para fazer uma faxina. É bem provável que essa pessoa vai se recusar. Não precisa. Mas se você sabe que ela está precisando, por que você não faz isso? Alguém que está passando necessidade e talvez você tenha condições de ajudar, por que você não vai lá e ajuda essa pessoa? Nós, às vezes, tapamos os nossos olhos, como fez o sacerdote e o levita. E veja só, as pessoas contadas nessa parábola não foi casual aqui. Jesus poderia ter dito assim, passou o primeiro homem e não fez nada. Passou o segundo homem e não fez nada. Passou o terceiro e fez. Não. Jesus dá nome aos bois. Jesus disse, passou um sacerdote, um religioso, mas que não fez nada. Passou um levita, um religioso, mas que não fez nada. Aí vai passar um samaritano que nem religioso ele era. Mas ele vai estender a mão para aquele homem ali, que era um judeu. E que talvez se fosse o contrário, o judeu não faria isso. Mas aquele samaritano viu e falou, não, eu não posso ignorar, esse homem está morrendo aqui, eu preciso fazer alguma coisa. É o que Deus espera da gente. É o que Deus espera de mim e de você. Sejamos o bom samaritano na vida de alguém. Quando você pega esse vídeo aqui, o devocional, a oração, e você manda para uma pessoa e fala para ela, fulano, ora aqui, ora com esse pastor aqui, você está sendo um bom samaritano, você está fazendo bem para alguém. Muito em breve, eu quero fazer a oração agora, mas eu já até aproveito, vou tocar nesse assunto que eu acho importante. Muito em breve, nós estamos regularizando para que, muito em breve, você possa semear as suas primícias, seus dízimos, suas ofertas, que serão depositados diretamente na conta que nós vamos disponibilizar em breve e que haverá muito temor e transparência nisso. Por isso que está demorando, porque nós teremos, quem vai ter acesso a essa conta, as contas das doações, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia também e um conselho fiscal. Essa conta não vai ficar só a meu acesso. Uma equipe vai ter acesso a essa conta e tudo que será doado ali vai ser usado para esses trabalhos do orfanato, futuramente a questão que eu já mencionei aqui, lá do Nordeste, de levar água, tudo que será doado ali, porque eu acredito que dízimos e ofertas devem ser usados para isso. Claro, para manutenção de um templo também físico, obviamente, mas neste caso aqui, que eu estou aqui pela internet, nós vamos usar totalmente o recurso que vai ser colocado ali para ajudar os mais pobres e os mais vulneráveis. Está demorando porque muita gente está pedindo, e eu tenho dado a resposta sempre, não tem como fazer nada agora, espera um pouquinho. Por quê? Porque eu estou prezando por essa transparência.
e por essa equipe que vai ter acesso a todas essas contas, para que tudo seja feito com muito temor e respeito às ofertas que serão destinadas aqui para os mais pobres, porque é nisso que eu acredito. Essa é a verdadeira religião. O cachorro está latindo aqui, a gente está ao vivo aqui, é assim mesmo. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião é isso. É você, como diz a Bíblia, amparar os órfãos e as viúvas e não se corromper com esse mundo. Percebe a semelhança? Amar a Deus, que é não se corromper com esse mundo, amparar os órfãos e as viúvas, amar o próximo. Isso é o que Deus espera de nós. Você quer herdar a vida eterna? Compadeça-se das pessoas que você conhece que estão sofrendo. Não tape os olhos. Não finja que, eu vou estender minha mão, vou orar por ela. Provavelmente o sacerdote e o levita fizeram isso. Mas foi o samaritano que foi lá, tocou nas feridas, colocou ele no jumentinho, pagou. Ele tirou do bolso, ele pagou a hospedaria. Eu quero orar por você. Que esse espírito de doação, que esse espírito de ajudar o próximo nunca se apague do seu coração. Vamos orar agora. Independente de religião, todos os dias nós estamos ao vivo aqui para orar. E agora nós vamos falar com Deus para começar o nosso dia abençoado. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu peço agora por cada pessoa que está nessa caminhada rumo à eternidade. Nós queremos um dia morar contigo. E às vezes a gente acha que para acessar a eternidade a gente precisa fazer uma série de rituais. A gente precisa cumprir uma série de protocolos, quando na verdade é tão simples o que o Senhor espera de nós. E a tua palavra deixa isso claro do início ao fim, está ali escrachado para quem quiser ler e quem tiver paciência para ler e entender que o que o Senhor espera de nós é isso, é amar a Ti, Senhor, e amar o nosso próximo, nada mais. O resto é balela, é conversa fiada, é invenção de moda. Jesus, não permita que nós venhamos passar pelo sofrido e ignorar. Coloca em nós esse senso de responsabilidade, de estender a mão para quem está sofrendo, de se compadecer daqueles que estão nos asilos, daqueles que não têm o que comer, daqueles que estão doentes e não conseguem limpar a própria casa, daqueles que fazem tratamento no hospital e não tem como se locomover. Como a pessoa sai, como pode a pessoa sair de uma quimioterapia, de uma radioterapia, toda fragilizada, e às vezes vai voltar de ônibus, porque a gente não se compadece de falar assim, eu vou te levar, eu vou levar você. Não consigo levar todo dia, mas eu vou levar você essa semana. Deus, nos ajude, meu Pai. Nos ajude a ter um coração puro, um coração limpo, para que nós venhamos nos compadecer de quem está em sofrimento. Nos dê saúde, nos dê condições também, porque tem pessoas que gostariam muito de ajudar, mas elas não têm condições. Então, por causa da boa intenção, que o Senhor comece a abençoá-las. Nos dê saúde, nos dê o pão de cada dia, nos dê livramento, nos dê escape. Não permita que fiquemos confundidos, mas que o Senhor aponte o caminho em tudo o que devemos fazer. E levanta agora, nesta oração singela e humilde que eu faço, levanta bons samaritanos, pessoas que vão, independente de denominação, de religião, mas que vão praticar o amor ao próximo, como o Senhor nos ensina. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Que assim seja. Deus te abençoe. 6 da manhã, o devocional todo dia ao vivo, meio-dia a oração com o pastor Felipe, 6 da tarde eu retorno. Vamos fazer o seguinte? Coloque aqui, você conhece alguém que está sofrendo? Deixe nomes aqui para a oração. Vamos orar também, a oração é importante, mas a gente não pode ficar só na oração. Envie essa mensagem para alguém que precisa saber disso. Deus te abençoe, um excelente dia.